Estou aqui mais uma vez para fazer o culto com vocês. Hoje seria o dia de culto, mas nós estamos aqui no isolamento social, então eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês, uma oração e também cantar com vocês um cântico aqui. Hoje quem vai cantar é o Rafael. O texto que eu queria ler com vocês se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus queridos, esse texto é um texto que eu gostaria de usar nessa oportunidade para meditar a respeito da manifestação da presença de Deus. Quando é que Deus se manifesta? Será que nós podemos sentir a sua presença? Como é que nós sentimos a presença? E quais seriam os sinais ou as consequências dessa manifestação da presença de Deus? Bom, a gente sabe, até pela palavra de Deus, que Deus está em todos os lugares. Ele está aqui agora comigo, Ele está aí onde você está nessa noite, não importa, Ele está em todos os lugares. E nós sabemos isso. Se nós subirmos ao céu, Ele está lá. Se nós descermos no mais profundo da terra, Ele também estará lá. Agora, sentir a manifestação da presença de Deus é outra coisa. E eu gostaria justamente de pensar com vocês nessa noite sobre quando a presença de Deus se faz sentir. O que acontece conosco? O que nós experimentamos? Como é que acontece essa experiência? Quais seriam as consequências de uma experiência assim? Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver algumas coisas. A primeira coisa é de que, quando a presença de Deus se faz sentir, existe da nossa parte uma experiência de maturidade, de crescimento, uma maturidade inconfundível acontece. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o seguinte: Jesus Cristo ele estava ensinando na praia. De repente ele quer se afastar um pouco da multidão e ficar num lugar mais alto, então ele sobe num dos barcos, era o barco de Pedro, e ele então pede para afastar um pouco do barco, para ficar num lugar onde ele pudesse talvez contemplar melhor e para que as pessoas também pudessem vê-lo melhor enquanto ele estava ensinando, falando, pregando. E nesse instante, a gente percebe o seguinte, que depois dele ensinar, ele pede a Pedro para afastar o barco e levar o barco para o meio do largo. E naquele momento, Pedro atende esse pedido. Mas logo em seguida, Jesus faz um outro pedido, que é o pedido para que ele jogasse as redes. E Pedro era um pescador experiente. Ele conhecia aquele lugar muito bem. Ele sabia qual era o melhor horário para pescar, ele sabia qual era a melhor lua para pescar, ele conhecia aquele lugar muito bem porque ele já havia pescado ali muitas vezes. Mas, mesmo tendo esse conhecimento, essa experiência, sabedoria, como pescador, ele se rende
ao pedido de Jesus. E eu queria dizer para vocês que muitas vezes a palavra de Deus, né, a vontade de Deus, vai de encontro à nossa sabedoria. Alguém já disse que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui é que Pedro, nesse instante, ele se rende a essa loucura, entre aspas, de Jesus, né, de mandar jogar as redes, e ele então diz: sobre a tua palavra eu vou jogar. Não trabalhei a noite toda, não consegui apanhar nada, né? Mas já que tu tá mandando, eu vou jogar. Eu acho que o mar não tá para peixe, mas você tá mandando, eu vou jogar. Isso é uma rendição, né, do sobrenatural. Pedro se rende a isso. Então isso é uma forma de crescimento inconfundível que ele experimenta nessa manifestação que Cristo faz ali com ele, diante também dos outros discípulos, Tiago e João. O que eu queria dizer também é que uma segunda coisa que acontece quando a presença de Deus se faz sentir, se manifesta, é que, além desse crescimento inconfundível, há uma comunhão revigorante. Perceba que depois de Pedro fazer aquela pescaria maravilhosa, né, de encher o seu barco de peixes, quando eles estão voltando, no verso número 9, diz que Pedro teve uma admiração por Jesus. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Isso significa que houve ali uma intimidade, né, entre Jesus e os discípulos. E Pedro fica admirado com Jesus, com as suas palavras, com os seus ensinos. Quando nós entramos na presença de Deus e sentimos a presença de Deus, a gente fica transformado. A gente às vezes entra no culto triste, com problemas, com dificuldades, e quando a gente sai de lá, a gente e sente a presença de Deus, essa presença nos transforma e a gente sai de lá alegre, a gente sai de lá com forças, com coragem para enfrentar as dificuldades e os problemas, né? Então essa manifestação da presença de Deus muitas vezes promove essa comunhão revigorante. Mas o texto também fala de uma última coisa que eu queria dizer para vocês, que a manifestação da presença de Deus faz. Quando essa manifestação se faz sentir, qualquer um de nós tem convicção e confissão de pecado. Pedro, diante daquela maravilha que Jesus havia operado ali diante dos seus olhos, Pedro se coloca de joelhos diante de Jesus e se diz pecador e pede a Jesus para se afastar dele. E essa consciência de pecado é o que muitas vezes nos falta, né? Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não se dizem pecadoras, porque na maior parte das vezes as pessoas acham que pecado é matar, é roubar, e se elas não mataram nem roubaram, elas não têm pecado. E não é bem assim. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não tem nenhum justo, nenhum sequer. Muitas vezes essa consciência, essa falta de consciência de pecado, nos leva para longe de Deus e muitas vezes nós não estamos nem percebendo. Mas quando a presença de Deus se faz sentir, muitas vezes nós percebemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós estamos longe de Deus muitas vezes. Pedro sentiu isso, teve esse sentimento, né, diante da manifestação que Jesus operou ali diante dos olhos dele. E Pedro então se confessa, né, diante de Jesus. Ele confessa o seu pecado, ele se diz pecador. E muitas vezes essa confissão de pecado, ela nos ajuda, porque nos leva para próximo, mais próximo de Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né, e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo veio morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar, para nos dar o perdão para os nossos pecados, a vida eterna e a salvação.
Eu queria concluir essa palavra para você nessa noite dizendo o seguinte, que nós muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos sentindo a presença de Deus. A manifestação da presença de Deus não tem se feito sentir, ou as pessoas não têm sentido essa manifestação. E por causa disso, muitas vezes estão longe de Deus sem sequer perceber. Quando nós estamos perto de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, essas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Nós vamos amadurecer e experimentar um crescimento inconfundível, porque vamos nos render ao sobrenatural, aquilo que é loucura para os homens. Nós vamos experimentar também uma comunhão revigorante e vamos experimentar também uma convicção e uma confissão de pecado. Se não tem isso, na maior parte das vezes é porque a gente não tem sentido a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. E nós estamos longe de Deus e nem estamos percebendo isso. Pode ser, inclusive, que nós estejamos na igreja e no culto. E se não tem isso, provavelmente nós não estamos sentindo a presença de Deus. Que nessa noite você possa refletir sobre isso. Que Deus possa lhe dar uma noite de paz e tranquilidade. Eu gostaria de orar e logo em seguida nós vamos ouvir o Rafael louvando ao Senhor com uma música que fala sobre essa presença tão maravilhosa de Deus, que precisa ser buscada, que precisa ser sentida. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje. Que Tu esteja, Senhor, contemplando cada membro da Igreja Viva, onde quer que eles estejam. Protege-os, guarda-os, supre as suas necessidades e que eles possam, Senhor, nessa noite, sentir a Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide
mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.